Caramba! Eu tô com sono mesmo. Mas vamos acabar a parte do assunto. Eu quero falar agora de unidades de medida. Mais especificamente para o calor. Eu disse que eu não posso falar muito alto, porque senão tem os vizinhos acordam, multa. Eu ajusto no editor para ficar bom. Não, mas enfim. Eu disse que o calor é a energia térmica em trânsito. Bom, a energia térmica que flui entre os corpos de diferentes temperaturas. Tem que ter uma maneira de quantificar quanta energia fluiu entre os corpos. Primeiro, uma coisa que você tem que saber. Eu tenho corpos, os cuerpos, A e B. O A, 20 graus Celsius. O B, 68 graus Celsius. Opa! Não, graus Celsius. Graus Fahrenheit. O que acontece? 20 graus Celsius é 68 graus Fahrenheit. Vamos verificar, né? Primeiro, 20 sobre 5, 4. 68 menos 32, 34. Não. 36 sobre 9, 4. Então são exatamente as mesmas temperaturas. Então o que acontece? Tem algum calor transitando? Não. Eles já estão em equilíbrio térmico. Eu deixei isso implícito na aula do equilíbrio térmico. Mas quando é atingido o equilíbrio térmico, cessa a passagem de energia térmica. Então, não tem nada. Agora, (69 graus Fahrenheit, 20 graus Celsius. E aí, o que acontece? Esse está mais quente. Então, o calor vai se dar na direção do ar. Ele vai ir para o ar por causa de um negocinho chamado entropia. Não está na hora de explicar ainda. Entropia é termodinâmica. Mas entropia é um negócio que quer sempre ferrar com o universo, que quer sempre espalhar energia. Então, se esse bichinho aqui tem mais energia térmica, então passa pro ar. É isso, basicamente. Tá? Então, como quantificar a de energia transmitida entre aspas, né? Bom, a gente tem unidades de medida. Você precisa entender que tem os cientistas, para não ficarem loucos com as unidades de medida, eles decidiram padronizar tudo. E o conjunto dessas padronizações eles gostam de chamar de Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que a gente vai abreviar para SI, Sistema Internacional, a unidade oficial de massa, né, é o quilograma, de comprimento metro, de tempo segundo. Isso pode ser um pouco difícil no começo, mas depois você vai se acostumando.
E energia. Todos os tipos de energia. Pelo menos as energia. Energia. A unidade no SI é em Joule. Joule é uma unidade nomeada em nome da personalidade James Prescott Joule, e é equivalente um Joule é equivalente a você a força de levantar 100 gramas de qualquer coisa a uma altura de 1 metro na Terra. Essa é a força de 1 Joule. Certo? 100 gramas. 0,1 vezes 10. 1 vezes 1. 1 Joule. Isso é 1 Joule. Sabe quando você está levantando um pacote de Ruffles e cai no chão? Aí você levantou 1 metro para pegar. Você gastou 1 Joule, no mínimo. Tá, mas o Joule é uma unidade, assim, que não é muito utilizada no dia a dia, porque ela é muito fraquinha, você precisa de muitos joules. É que nem você querer medir o seu peso em gramas, não vai ficar legal, você usa quilos, porque é mais fácil. Então, você tem o advento das calorias. E calorias igual aquela do queijo parmesão que eu como, sim. Só que a que você come geralmente está marcada em quilocalorias, 1000 calorias. Uma caloria é igual a 4,18 joules. As pessoas geralmente arredondam para 4,2. Já reduz. Tanto, eu te convido a fazer a experiência. Sempre tem kilojoule e quilocaloria. Aí você, se você for ver, uma dieta balanceada para um indivíduo adulto tal é 2.000 quilocalorias. Geralmente as pessoas sabem disso. Mas se você for ver em quilojoules, é 8.400 quilojoules. Aí você fala, por quê? 2 vezes 4,2, 8,4. Com os 8,4. Com os 3 zeros do 1000, dá certinho, 8.400 quilojoules. Mas ainda os britânicos... Nossa, na primeira aula, se eu não me engano, eu falei que BTU era a unidade de potência. Que vergonha. Porque eu escutei que BTU é usado em ar-condicionado. Eu pensei, não é potência. Não, mas BTU é British Thermal Unit. Que é os britânicos ferrando com o sistema internacional de novo. Como se caloria não fosse bastante... Eles gostam do BFU, que é igual a 252,2 calorias. Não? É bastante energia, até se você for parar pra pensar. Isso foi a aula sobre unidades de medida. Eu espero que você tenha gostado. Não, tô brincando. Agora a gente vai aprender uma maquinazinha. Uma máquina legal. Um cara muito divertido. Esqueci o nome. Tão divertido que eu esqueci o nome. Eu esqueci da definição de caloria. Depois eu dou. O Joule ele fez um experimento. Mas antes, a definição de caloria sem ser por comparação ao Joule. Uma caloria igual a QTD de energia para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau
grau Celsius. É basicamente isso. Você dá a quantidade exata de energia para o coisinho de água aumentar em 1 grau Celsius ao nível do mar. Claro. Você deu 1 caloria. Por isso que caloria é legal. A gente gosta de caloria. E se você não gostou, finge que você gosta. Tá. E agora vamos ao experimento de joules. Joule. É legal você pensar que a ideia de que calor é energia e não uma coisa diferente do resto, tanto que a gente usa a mesma unidade de medida para calor e para movimento. Mas a ideia de que eles eram intercambiáveis, né? O equivalente cinético do calor, é recente pra caramba. E foi o senhor Joule que deu uma provadinha, né? Opa! O experimento de Joule. De Joule. E aí o Joule fez? Ele pegou uma caixa. Caixa. Botou um termômetro. Com o líquidozinho dele. Aqui. E aqui ele botou água. Como assim? O que é isso? Bom, é muito simples. Aqui tem uma pá giratória mesmo, sabe? Essas pás assim que fica girando. E aqui um termômetro. E aqui um bloco. Quando ele soltava esse bloco, o bloco caía. Caindo, ele puxava a corda e fazia essa pá girar. A água girava junto. E aí, com o termômetro, ele percebeu que aumentou um pouquinho de temperatura. Então ele... Conclusão. Há um equivalente mecânico do calor. Ele basicamente está dizendo que o calor é movimento, né? Só que ele chegou num valor meio estranho. Ele chegou que... Porque ele já tinha a fórmula do... Quanto de energia tem esse bloco? Você não vai querer saber. É... MGH. Não entende o que é isso? Não entende mesmo. A questão é que dá pra saber quanto de energia potencial gravitacional tem esse bloco. Aí o bloco caiu, dá pra saber quanto dessa energia desapareceu, porque foi transformada em energia cinética da pá. Aí a pá aumentou a temperatura. Aumentando a temperatura, dá pra você calcular quanto de calor foi transmitido, quanto de calor foi passado à água. E aí ele chegou numa conclusão muito precisa, parecendo um Eratosthenes, dizendo que 1 caloria é igual a 4,15 joules. Ele deu uma falhada, mas foi quase. Parabéns. Eu não sei, cara. Pesquisa James Prescott Joule na interwebs. E aí você vai ver que a cara dele não me parece nada com um físico. Tá. Legal. É só isso? Não, a gente vai falar de uma coisinha a mais. Porque tá cheio de partezinha, assim, né? Assim, cheio de farelinha esse vídeo. Tipo você juntar um monte de farelo pra fazer um novo pão. Agora nós vamos falar de transmissão de calor. Não, caramba, não precisava ter
colocar as aspas, que bom. Eu acho. Bom, tem algumas maneiras. Tem um desenho na apostila que eu gostei muito e dá pra eu replicar, assim. Replicar, não vou botar na tela, mas eu vou fazer o desenho. Olha a fogueira. Fogueira. Aí você tem a pessoa com a mão na fogueira. Isso, a fogueira é gigante e a pessoa não tem a parte de baixo do corpo. Você tem uma pessoa com uma barra de ferro. Por exemplo, aqui foi um ótimo condutor de calor, né? Todo mundo que já encostou numa panela sabe. Condutor, opa, deu uma dica. E aí tem outro amigo segurando aqui. E aqui em cima tem um outro cara com a mão assim, ó. Né? Querendo se esquentar. Bom, aqui dá para exemplificar muito bem os 3 tipos de transmissão de calor. O primeiro, mais óbvio, e o que eu mais gosto de explicar, é a condução. O calor passa de molécula para molécula. Para molécula. Legal. Devido às vibrações. As vibrações, e se tem molécula envolvida, precisa de matéria, né? Bom, como assim? Imagina, é que é muito difícil encontrar moléculas sozinhas no universo. Elas geralmente estão fazendo, principalmente na Terra, assim, elas sempre estão fazendo uma coisinha que dá pra você pegar normal. Então elas estão sempre grudando uma na outra. Bora, galera, bora, bora! Aí você bota no fogo. Aí a outra começa, caraca, esse calor aqui. Esse calor. Aí a outra pessoa que tá segurando a mão dela fala, esse calor, para de me balançar. Aí a outra pessoa, tô me balançando. Ou seja, assim, ó, como vai a direção da condução, né? O sentido e direção. De tal forma que elas vão se agitando, vão vibrando. Legal. Aí tem esse que é um pouquinho parecido. Exemplo. Um exemplo que eu posso dar. Não, eu já dei. Cara. Eu já dei aqui, talvez. Você bota uma barra de ferro na fogueira. Esse aqui, do carinha que tá crescendo a mão por cima, é a convecção. Como assim convecção? Convecção é... você transmite calor com o transporte de matéria. Aqui não tem transporte de matéria. É pelo movimento dos fluidos. Como assim? Aqui tá mais quente. Funciona na água também, mas aqui é o ar, né? Aqui tá mais quente. O ar mais quente é menos denso, então ele sobe.
Aí ele chegou na sua mão. A sua mão, ela recebe o calor desse ar quente, e aí o ar quente perdeu a energia térmica, então ele fica mais denso, aí ele desce. Então o mais correto seria fazer isso, né? Aí fica nesse ciclozinho. Um exemplo é você pegar uma panela de água, a água vai fazendo meio um pouco desse movimento, né? Mas vamos mudar a definição certinha. Calor transmitido pelo movimento do fluido. Pode ser ar ou água ou líquido, né? Gases. Há transporte de matéria. Né? E finalmente chegamos num dos mais importantes, no mais importante, creio eu, para o universo, a radiação. Como é que funciona? O calor se propaga por meio das ondas eletromagnéticas. As aulas de ondulatória são mais para frente, mas ondas eletromagnéticas são... É difícil explicar. Nossa. É difícil. É energia. Pensa desse jeito. A luz é uma onda eletromagnética, por exemplo. É por meio das ondas eletromagnéticas. Não precisa de matéria. Ondas eletromagnéticas não precisam de matéria para se propagarem, assim como a luz. Só entende isso. Ondas eletromagnéticas. É a onda do seu micro-ondas, é a onda do rádio, é a onda do satélite, é a onda da internet. Calor transmitido por ondas eletromagnéticas. Mesmo no vácuo. Hoje foi a aula. Essa foi a aula da noite. Legal. Tô tentando manter esse ritmo ou melhorar. 4 aulas. Senão não vai dar tempo. Tá bom? Enfim, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, bota nos comentários.